Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje, no dia 28 de maio, Dia Internacional do Brincar. Olha que bacana! É um momento único para a gente, né? Um momento assim que é inspirador mesmo, para que a gente possa pensar na brincadeira, para que a gente possa pensar nas crianças, para que a gente possa pensar nesse mundo, nessa sociedade que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, que tem sido um momento bastante difícil para todos nós. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa de uma convidada bacana, né, para falar de brincadeira. Então, quem é que a professora Carla convidou para falar de brincadeira conosco? Uma pessoa que já havia sido convidada para fazer parte, já fizemos essa parceria ainda no início do ano, quando nós queríamos fazer a Semana do Brincar nas praças, a Semana do Brincar na Beira-Rio e nas principais praças da cidade. Então, era esse o nosso propósito. E nós chamamos a Academia Hora do Recreio, que tem experiência, que tem formação, que tem know-how para nos ajudar nesses espaços abertos, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Aí, chegou o momento da pandemia, né? E tivemos que reconfigurar. Então, eu quero passar a palavra para ela se apresentar. A professora Kelvia, que é professora da Unisuma, que é profissional da educação física, que é a pessoa responsável pela Academia Infantil Hora do Recreio, que está especialista em psicomotricidade, enfim. Fale para a gente, Kelvia. Fale conosco. Oi, gente, boa noite. A gente se sente honrada, né, no convite desse. Desde o início, a Carla vem conversando comigo, com o pessoal da academia. E nós adoramos brincar muito, né? Então a gente está muito feliz com o convite, por fazer parte desse momento da UFMA, do momento da Semana Mundial do Brincar, né? E nós estamos aqui para contribuir com o que for necessário hoje nesse bate-papo, não só para os acadêmicos, mas para as mães que estão passando por esse momento, as crianças dentro de casa, muitas brincadeiras, muita coisa. Então, estamos aqui hoje para esse bate-papo e para tirar dúvidas de todos em relação ao nosso tema hoje. Muito bom, viu, Kelvin? Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, debutando aqui conosco, né? Estamos Nós debutando. escolhemos um tema Uhum. que não é nada fácil pensar sobre esse tema, porque nós vamos falar de infância, nós vamos falar de brincadeira, mas em tempos de pandemia, né? Como é que a gente pode configurar, ressignificar e reconfigurar esses tempos e esses espaços? Isso é muito importante. Então, eu penso que para começo de conversa, e aí eu já me dirijo a todos aqueles que já foram meus alunos, ou que são meus alunos no curso de pedagogia, e que sabem dessa nossa discussão, que não é de hoje, sobre o conceito de infância. Há muito tempo nós discutimos o conceito de infância, trazemos os estudos da história da educação, da sociologia da educação e agora, mais recentemente, da sociologia da infância, para nos ajudar a entender esse conceito de infância. Então, inicialmente, é importante que a gente entenda que no âmbito da sociologia da infância, aí a gente tem um cara que é muito fera, que eu aconselho todo mundo ler, é o Manuel Sarmento. O Sarmento vem nos falar que infância é uma categoria geracional. Então, como categoria geracional, ela não é igual em todos os lugares. Eu não posso dizer a infância. Eu teria que dizer as infâncias. Porque existe uma pluralidade de infâncias. Olha só. Verdade. Então, nós não podemos falar da infância brasileira. Porque dentro do cenário nacional, nós temos a infância do campo, a infância indígena, a infância ribeirinha, a infância quilombola. Nós temos a infância das crianças que têm transtornos de aprendizagem, as crianças autistas, as crianças com TDAH, as crianças que têm síndrome de Down. Cada uma dessas crianças, a criança do campo, a criança nordestina, e aí eu poderia dizer vários tipos de criança que se configuram como tipos de infâncias.
Então, a gente fala da pluralidade de infâncias. Por isso, quando nós falamos de brincadeira, quando nós falamos de movimento, nós não falamos para um tipo de criança, para um tipo de infância. Não é isso, Kelvin? A gente fala para infâncias. Porque existem crianças cegas, existem crianças com deficiência auditiva, existem crianças com dificuldade de mobilidade. E todas essas, existem crianças com síndromes, com paralisia cerebral, existem crianças que vivem no campo, na cidade, que vivem em apartamento, que vivem na rua. Ou seja, meus amados, existem diversos tipos de infância. E nós, profissionais da educação, nós precisamos olhar para essas crianças com um olhar de inclusão. E nada mais interessante do que incluir a brincadeira. Né, do que inclui a ludicidade para agregar e para fazer com que essa criança avance, com que essa criança, de fato, possa exercer a sua infância da melhor maneira possível. Tá bom? Então, no caso, nós falamos aqui de infâncias nesse momento. Não somente de infância, mas de infâncias. Porque nós falamos para diferentes infâncias. E a brincadeira? Onde é que a brincadeira entra nisso, né? Já que a Kelvin vai nos falar, eu só queria dizer que, ainda do ponto de vista da sociologia da infância, a gente entende que a infância é a criança produtora de cultura e que a infância a brincadeira, perdão, é uma maneira que a criança encontra para se comunicar e para se relacionar com esse mundo. Então, brincar é essencial para a criança. Brincar, além de ser um direito universal, e hoje nós comemoramos esse direito, hoje dia 28 de maio, com o Dia Internacional do Brincar, a infância, a brincadeira é também essencial para a criança falar, para a criança se socializar, para que a criança compreenda esse mundo, se familiarize com esse mundo. Tá bom? Então, feito esse prólogo, né? Essas considerações iniciais, eu quero agora ouvir a Kélvia, que ela nos fale do ponto de vista da educação física, do movimento, como é que vocês percebem a brincadeira e as contribuições para o desenvolvimento, para a aprendizagem da criança. Então, nós, profissionais de educação física, nós temos essa visão ampla, né, da importância dos benefícios da brincadeira, nesse desenvolvimento infantil, nesse período de infância, né? Porque a infância também, ela é o desenvolvimento do ser humano, do início que ela nasce até chegar à adolescência, né? E nesse período, existem essas pluralidades, como a Carla mesmo falou, e a brincadeira, ela se adapta, ela se molda a cada realidade, a cada criança, a cada infância, né? A brincadeira, dentro da educação física, ela é o carro-chefe do desenvolvimento desse ser humano. Então, a brincadeira, ela tem essa pluralidade, essa diversidade, esses tipos, essa vastidão, né? Que a gente coloca muito bem, como a brincadeira popular, as brincadeiras folclóricas, as brincadeiras de cantigas de rodas. Então, a brincadeira, ela tem esses tipos variados para cada tipo de infância. Né? Como hoje, nesse momento, que é o nosso conteúdo, né? Nesse momento, as mães hoje estão se perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse meu filho dentro de casa? Que brincadeira eu posso usar para interter esse meu filho, para desenvolvê-lo? Porque nesse momento as escolas pararam, né? Tudo parou e essa mãe está com essa criança dentro de casa tentando pensar que tipo de brincadeira ela pode desenvolver com essa criança. Então hoje a gente vai até falar sobre isso. As brincadeiras psicomotoras, as brincadeiras de roda, as brincadeiras
dos circuitos psicomotores. Então, essa vastidão de brincadeiras que nós viemos falar hoje, comentar, conversar, e dar um feedback para essas mães que elas imaginam assim, é muito fácil, a Carla é professora pedagoga, a Kelvin é profissional de educação física, então para elas é muito fácil falar dessas brincadeiras, falar desse... Na verdade, não é uma coisa tão difícil também para a gente não levar para o dia a dia, para o momento, para a rotina dessa criança, né? As brincadeiras, elas são bem simples para desenvolver essa criança, os tipos das brincadeiras dançantes, cantadas, folclóricas, brincadeiras populares, brincadeiras de rua, brincadeiras orientadas, brincadeiras livres, que tem o momento da brincadeira livre também da criança, dentro desse momento. E muitas vezes essa criança, ela está se sobressaindo até melhor do que nós mesmos, que estamos bem ansiosos nesse período, por meio dessa brincadeira livre, dessa brincadeira orientada, dessa brincadeira estruturada. Eu comentei uma conversa com a Carla, que essa semana a minha filha estava brincando, né? E aí ela pegou as bonecas e uma boneca, ela disse assim, olha, você agora vai ficar afastado das outras bonecas porque você pegou o vírus e você vai ficar isolada. E aí as outras bonecas foram e participaram do outro momento, e essa boneca ficou um pouco isolada, ela levou até brinquedos para outra boneca. Então, dentro da cabeça da criança, essa brincadeira faz com que ela se desenvolva emocionalmente mais fácil, que ela se desenvolva, né, a questão do sensório dela muito mais simples do que nós imaginamos. Então, devido a isso, os tipos de brincadeira faz com que essa criança se desenvolva dessa maneira mais simples, mais fácil, mais madura, porque nós nos preocupamos muito com isso, né? Então, a gente veio hoje exatamente falar desses tipos de brincadeira. Acho que a Carla vai falar sobre a rotina, né, Carla? Todo mundo deve ter essa rotina, que todo mundo fala, olha, você faz uma rotina. E é dentro dessa rotina que a gente vai inserindo essas brincadeiras. A criança, ela tem que ter essa rotina, mas de uma maneira lúdica, leve, saudável. Por quê? Porque a criança, ela tem um momento, ela acorda, ela tem um momento dela ir para assistir às aulas online da escola, ela tem aquele momento, aí a criança tá livre porque ela tem que trabalhar home office, ou ela tem que fazer um almoço, fazer alguma coisa. Então é nesse momento que a gente quer orientar essa mãe a ter essa diversidade de brincadeiras, né? Porque muitas vezes a mãe pega aquela brincadeira popular, que é o pega-pega, o esconde-esconde, e tira um momento da rotina dela para ir para essa brincadeira, para ir para esse esconde-esconde, coisa de 10, 15, 20 minutos. E aí existe uma conversa com a criança, ainda tem essa história. Você conversa, porque a mãe às vezes tá cheia de coisa para fazer, aí o menino quer brincar de esconde-esconde, mãe, brinca comigo. Aí ela para um pouco, tá, eu vou brincar 10 minutos com você e depois eu volto aqui para trabalhar e você brinca livre. Isso é um contrato que ela faz com a criança, né? Então, a mãe vai lá, brinca os 10 minutos de esconde-esconde, terminou, ela cronometrou. E aí a criança, ela vai entender. Quando você explica, quando você conversa para ela sobre esse momento que está acontecendo, a criança ela vai entender de uma maneira mais fácil. E quando você coloca de forma lúdica isso, de forma leve, a criança vai se desenvolver, vai entender melhor ainda. Certo? É isso mesmo, Kelda. E eu acho que você tocou em alguns pontos muito importantes, né? O primeiro é da gente respeitar as necessidades que as crianças têm de brincar, ainda que seja nesse contexto familiar, ainda que seja em casa. E eu brinco, eu digo assim, 24 horas, né? Porque da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, esses pimpolhos querem brincar. Afinal, eles não estão na escola, eles não têm o espaço deles de convivência com as outras crianças, eles tiveram o seu direito à socialização usurpado nesse momento. Então, eles têm dificuldade realmente de pensar
que a gente precisa, é um momento difícil, é um momento de isolamento, é difícil para a criança entender tudo isso. Então, o que é importante? O mais importante é que a família tenha essa clareza de que nesse momento, no momento em que nós estamos numa crise, inclusive existencial muito grande, emocional, econômica, porque muitas pessoas estão numa crise econômica, com dificuldades financeiras. Nós estamos num momento em que o mundo parou. Precisamos, então, parar, nos abaixarmos da altura da criança e fazermos os combinados com essas crianças, né? O que é importante que se diga a essa criança? Que vivemos em um momento difícil, e aí a filhinha da Kelvia conseguiu absorver muito bem isso, né? E transportar isso para a brincadeira, que é importante. Por isso que é importante brincar, porque a criança, ela representa, através da brincadeira, como ela se apropria desse mundo. Os valores, as regras, as normas, as informações que ela recebe desse mundo, ela coloca isso na brincadeira, ela representa isso de maneira muito simbólica, né? Então, o que vai acontecer? O que acontece é que nesse processo de fazer esses combinados com as crianças, nós vamos orientar essa criança com dar aquelas informações que nós consideramos importantes, que nós consideramos relevantes, que nós consideramos significativas, e aí cada família tem o seu modo, a pedagogia faz as suas orientações, os psicólogos fazem as suas, né? Mas o que tem acontecido? Nós, família, temos construído um diálogo com essas crianças, porque é importante estabelecer uma comunicação com essas crianças, quaisquer que sejam as crianças. E aí eu já disse, eu vou retomar a minha fala inicial. Se nós temos diferentes infâncias, nós temos diferentes crianças. E essas crianças, inevitavelmente, elas precisam de esse retorno, esse feedback nosso. Como é que nós vamos dar esse feedback? Como é que nós vamos dar esse retorno? A partir desse diálogo que nós estabelecemos. Então, primeiro é isso, é entender que a brincadeira é uma maneira que a criança entende para se comunicar, é o recurso que a criança tem desde o bebezinho para se comunicar com o mundo, ao mesmo tempo em que ela se comunica com esse mundo, ela aprende e ela se desenvolve. Agora, vocês imaginam o quanto uma criança aprende no primeiro ano de vida? Já pararam para pensar? Essa criança, até os 2 anos, ela tem que aprender a falar e a andar. Olha só. Quantos de nós conseguem aprender um esporte e uma língua estrangeira em um ano? Em 1 ano e meio? Quantos? E a criança, se a gente fosse observar o desenvolvimento infantil, nós poderíamos perceber que a primeira infância é o tempo em que o ser humano mais se desenvolve na primeira infância. E a brincadeira é crucial para esse processo. A brincadeira é fundamental, né, Kelvia? Então, a criança se comunica com o outro, se comunica com o mundo, interpreta esse mundo através da brincadeira. Aí a Kelvia falou de quê? Da importância de nós estabelecermos rotina. Que tipo de rotinas nós vamos estabelecer com essas crianças? Quais são os horários em que nós vamos brincar com essas crianças? É importante estabelecermos uma rotina? Sim, é importante. Professora Carla, você está falando, achando que a gente está lá na educação infantil para poder fazer rotina? Não. Nós sabemos que desde que nasce, a criança precisa de uma rotina. Precisa ou não precisa? Dá um ok aqui no Meet para mim, para quem concorda. Precisa, né? Então, a criança, quando nasce, a mãe vai amamenta de 3 em 3 horas. Por quê? Porque ela estabelece uma rotina, uma compreensão do mundo, ela constrói o sono, ela vai organizar biologicamente os esfíncteres, então até o cocô, as fezes, o xixi, eles estão vinculados à alimentação dessa criança, ao sono dessa criança. Então a mãe que amamenta de hora em hora é uma mãe que não dorme, né? Por isso a mãe amamenta a cada 3 horas, para que a criança possa ter esse tempo para dormir e para desenvolver todas as sinapses e para poder crescer e se desenvolver bem. E aí ela vai crescendo.
E nesse processo, ela precisa de rotina de alimentação também. Ela precisa de rotina de brincadeira, de rotina de banho. Tudo isso é importante para o pleno desenvolvimento da criança. Aí, quando ela chega na escola, ela vai ingressar numa rotina sem problema, porque ela já aprendeu a lidar com essa rotina em família. E aí a criança tinha a rotina dela, ela ia para a escola, à tarde ela ia para a hora do recreio, né? Como no caso do meu filho João Miguel e de outros Com tantos. certeza. Ela ia fazer o esporte, ela ia para o inglês, ela ia brincar com o irmãozinho. E agora que a gente volta a quebrar a ideia do nosso tempo. Em tempos de pandemia, como ressignificar esses tempos, esses espaços? Né? Então, primordial, fazer uma rotina. Ao acordar, o que essa criança vai brincar? De que essa criança vai brincar? A gente pode brincar de tudo, Kélvia. Da hora que acorda, a hora que dorme, são as mesmas brincadeiras ou existem tipos de brincadeira que vão favorecer o desenvolvimento da criança em determinado tempo e espaço? Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque eu sempre digo isso na pedagogia, que existem brincadeiras que são específicas para um determinado tempo e espaço. Mas é importante que um profissional da educação física venha também nos dar essas orientações. Então, como é que você pensa, como profissional da educação física, que a gente pode estruturar essa rotina de brincadeiras dentro da rotina da família? Que está lavando, da mãe que está lavando, que está passando, que está cozinhando, que está cuidando do irmão mais velho, do irmão mais novo. Enfim, como é que a família que está fazendo home office pode administrar essa rotina e, acima de tudo, estimular uma brincadeira de qualidade com as crianças? Isso. Então, Carla, pegando esse meado aí do tempo, principalmente do tempo, né? Essa mãe, ela tem que organizar essa rotina, sendo que as brincadeiras mais ativas vêm desde o momento do acordar, e aí ela vai progredindo para uma brincadeira mais leve ao final da tarde, ao horário da noite, para ir desacelerando essa criança, né? Então, as brincadeiras mais ativas, como as brincadeiras de correr, de pique-esconde. Ah, Kelvin, eu moro num apartamento pequeno, numa casa pequena, não tenho quintal. Como eu vou fazer isso? Eu digo muito para as mães, gente, afasta. É o momento de afastar os móveis um pouco. É o momento de dar essa atenção para essa criança e brincar assim, do pique-esconde, do pique-pega, né? O espaço é pequeno. Ah, então vamos fazer de conta que as bonecas, os brinquedos, brinquem com esse pique-pega, pique-esconde, pique passa por debaixo da perna, certo? Então, esse tempo deve ser assim, as brincadeiras mais ativas, desde o início que a criança acorda, para indo ficando mais moderadas a partir que ela vai dormir. E esse espaço que ela tem, a gente vai adaptando esses tipos de brincadeira. Por exemplo, os circuitos psicomotores que a gente utiliza muito lá na hora do recreio, inclusive a psicomotricidade, ela desenvolve muito essa criança por meio do conhecer o corpo dela através do lúdico, ajuda essa criança a aprender melhor, a ter uma aprendizagem melhor, uma escrita, um intelecto melhor, uma cognição melhor, né? A gente utiliza muito esses circuitos psicomotores. Mãe, o que é esse circuito psicomotor que a Kélvia fala? Ah, é arrodear uma cadeira, é passar por baixo da mesa, é saltar pelas almofadas. Então, isso é um pequeno circuito que você pode fazer em qualquer espaço que você tem. Ah, eu não tenho material nenhum. Pega uma fita, pega uma linha, pega um Barbante, objeto que você plástico. tem, um barbante, até o cadastro do sapato, faz com que essa criança trabalhe o equilíbrio andando por cima dessa fita, desse cadastro, dessa corda, certo? Que ela possa saltar por cima desse objeto também para treinar força, para treinar resistência, para treinar coordenação de impulso, de queda. Então, tudo isso a gente treina num circuito psicomotor que dá para fazer dentro de casa. Certo? Ah, Kelvin, eu tenho um quintal, então vamos brincar de explorar o quintal. Quais são os elementos que tem lá no quintal? Vamos procurar uma pedra, uma folha, um objeto que essa criança, certo? Que aí já se torna
dentro da fantasia da criança, um caça ao tesouro. Vamos fazer um caça ao tesouro naquele momento onde eu posso esconder, ou no quintal, ou debaixo da cama, ou dentro de um armário. E aí faz com que a criança comece a aumentar a adrenalina dela dentro dessa brincadeira, desenvolver a imaginação de como ela vai encontrar esse tesouro, certo? E faz com que ela se movimente, certo? Aí a criança, ela precisa ter um momento, isso é uma brincadeira que a gente chama, uma brincadeira direcionada, uma brincadeira estruturada, que o pai tá ali orientando o que a criança deve fazer, certo? Tem outro momento que é a brincadeira livre, que é a mãe teve aquele momento com ela, agora a criança vai brincar, vai fazer esse. E é muito importante para os pais hoje fazer esse rodízio de brinquedo que a gente chama. O que é o rodízio do brinquedo? É pegar aquele brinquedo que está lá no fundo da caixa, que a criança não tem mais interesse por ele, mostrar novamente esse brinquedo para ele começar a brincar livre. Porque o que acontece hoje com os brinquedos? Eles ficam nas prateleiras ou dentro das caixas de brinquedo, dos organizadores, e eles vão lá para o fundo e a criança não descobre. Então vamos virar realmente a caixa de brinquedo e esperar a criança desenvolver ali naquele momento o que ela quer com esse brinquedo. Ah, é uma brincadeira livre. É, mas a mãe ou o pai ou alguém responsável pode estar direcionando enquanto ela vai fazer uma atividade. Por exemplo, ela coloca os brinquedos ali e ela vai dizer: agora você vai contar uma história com o brinquedo que você mais gostar. E ali, naquele momento que ela está ou cozinhando, ou varrendo, ou limpando, a criança está com aquele brinquedo contando para ela uma história. Organiza, direciona, que aí, nesse momento que essa criança está contando essa história desse brinquedo, ela já está trabalhando uma interpretação de texto, um, trabalhando a imaginação dela, a criatividade, certo? Então, terminou ali, almoçou, continua a rotina da família. Vamos para uma atividade à tarde que você pode utilizar os jogos de tabuleiro, os jogos de montar, bloco de montar é muito bom, xadrez, dama, jogos de cartas, nossa, é muito bom também. Tá? Que você possa parar um momento para estimular. E como a Carla falou, desde o início do bebezinho, esse bebezinho precisa ser estimulado devido às conexões cerebrais. Então, é um bebê, é uma criança de 1 ano, é uma criança de 2 anos, adapta isso para essa criança como pega panela, pega balde, pega pote, entrega para essa criança, para ela ver como ela vai descobrir esse objeto que a mãe entregou agora, sabe? Porque é bem interessante essa criança trabalha a coordenação motora fina, tampando os potes ou destampando. Então, isso é muito bom para a criança, para o bebezinho, né? Esse desenvolvimento mais nas séries iniciais. Então, faz isso. Quando for já pro final. Ah, uma coisa que eu esqueci, que eu comentei com a Carla um dia desse, é sobre a dança também, as brincadeiras cantadas, as brincadeiras dançadas, né? Eu falei para ela que tem um aplicativo na TV, na internet, que as crianças brincam e as crianças dançam. Então, você pode. Ah, eu não posso. Você tem que regrar esse tempo de TV da criança, porque eles estão muito no tablet, no celular, na televisão. É importante a televisão, às vezes a mãe às vezes utiliza esse critério para ela poder fazer alguma coisa, mas também utiliza isso para que a criança se divirta, para que a criança se desenvolva. Coloca uma dança para a criança fazer uma coreografia, uma brincadeira cantada, tem muito no YouTube essas brincadeiras que a gente chama trava-língua, músicas de Tá trava-língua, que lendo, desenvolve essa criança também. Isso, montar coreografias junto. Então, ela tá na tela, mas ela tá se desenvolvendo, aqui a gente não tem é? a Thalita, que é a nossa
Nossa expert aqui na dança, né, Thalitinha? Aqui do nosso, da nossa semana. E eu sei que ela está amando tudo isso. Eu queria fazer algumas contribuições, Kelvin, nisso que você está falando, aproveitando que o Alexandre falou das aulas online, acabou de comentar aqui com a gente no Instagram sobre as aulas online. Como é que a gente vai, então, equilibrar essa questão das mídias, das telas? Bom, primeiro, a Organização Mundial de Saúde, ela nos fala que nós temos um tempo específico de concentração e de exposição dessas crianças às telas. Eu não teria esse tempo para cada faixa etária nesse momento, mas é fácil da gente encontrar. O importante é que seja o mínimo possível quando a criança é pequena e vai estender um pouquinho mais a partir dependendo da faixa etária da criança. Então, se nós estamos nesse momento de educação remota, de aulas online, porque não é uma demanda, é uma necessidade, o que nós temos que fazer? Diminuir o tempo das crianças nas telas nos outros momentos, não é isso? Então, como é que eu vou dizer isso para uma mãe que tem que lavar, passar, cozinhar, que não tem ninguém em casa para ajudar e que precisa dar atenção às crianças? Então, acho que isso também é importante a gente considerar. Considerar, por isso que o nosso tema hoje são tempos, ressignificando tempos e espaços. Porque eu diria para vocês, como pedagoga, como mãe, como educadora, mínimo possível, 1 hora diária, dividido, 1h30 no máximo, dividido nos 3 turnos, 30 minutos pela manhã, 30 minutos à tarde, 30 minutos à noite, seria o máximo para uma criança de 5, 6 anos de idade. Isso, bacana, mas infelizmente, nesse período de isolamento, nesse período de pandemia, onde a gente sabe que as relações familiares estão muito frágeis, a gente precisa ressignificar isso também. Se nós temos que necessariamente submeter nossos filhos à aula online, lá eles já têm acesso a vídeos, lá eles já têm acesso a uma série de programas educacionais, a gente sabe disso, né? Que trabalham letras, que trabalham numerais, que fazem pesquisa. Se eles já ficam muito tempo diante da tela, quando nós formos utilizar essa tela, que possa ser ressignificado. E aí vem a sugestão da Kelvin. Olha, por que a gente não põe esses aplicativos de dança que trabalham o movimento? Por que nós não colocamos esses aplicativos? Que essa tela, pessoal, que essa exposição que a criança fique à tela, não fique restrita àqueles desenhos da Disney e aquele conjunto repertório da mídia infantil que não contribui para o processo de desenvolvimento da criança. Então, se eu não posso tirar meu filho diante da tela, meu sobrinho, meu neto, seja quem for, que eu possa, pelo menos, ressignificar esse tempo e dar mais qualidade. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? São tempos difíceis, mas que precisam ser repensados e ressignificados. E eu acredito que a educação vai crescer muito depois disso tudo. Que nós da pedagogia, o pessoal da psicologia, da psicopedagogia, a gente tem aqui minha colega psicopedagoga Sueli, que está aqui também conosco. Os profissionais da educação, de maneira geral, eles vão precisar ressignificar as suas práticas, os seus olhares em relação à criança, porque nós vivemos tempos difíceis e que nós precisamos necessariamente considerar a família, considerar os pais, considerar esses contextos. Um outro aspecto importante, por exemplo, quem tem crianças com alguma especificidade, uma criança que é atípica, né? Então, se eu tenho uma criança autista em casa, se eu tenho uma criança com TDAH em casa, se eu tenho uma criança com uma deficiência ou alguma deficiência, enfim, essa criança precisava estar lá fora se socializando, interagindo com outras crianças, e elas não estão. Elas estão em casa. Então, o pai e a mãe têm uma demanda, uma carga emocional e de trabalho muito grande. Muito grande. E que a gente precisa considerar. É muito fácil dizer 0 TV, 0 aplicativo, 0... Mas e essa mãe que tem essa criança, que eventualmente essa criança estava na terapia, que agora não pode mais estar na terapia,
E aí, o que fazer com essa criança? Eu preciso trabalhar a coordenação motora ampla, coordenação motora fina, eu preciso trabalhar a imaginação, a criatividade. Aqui, os meninos falam do faz de conta, aqui nos meus alunos de corporeidade e educação, Miguel está falando da importância do faz de conta, da imaginação, da criatividade. Então, tudo isso que a mãe e o pai precisam fazer e que eles não estavam preparados para isso. Né? Nós não estávamos preparados para isso. Então, é importante que a gente possa repensar. E nós estamos aqui hoje, nessa live, tentando perceber, tentando trazer, ressignificar dentro desse contexto de isolamento. Se eu estivesse em outro momento, na universidade, numa conferência, certamente nós diríamos que é tempo mínimo nas telas, tempo máximo com atividades dirigidas, atividades orientadas, nós falaríamos das atividades livres, porém, hoje nós vivemos num contexto em que as famílias estão emocionalmente abaladas, e aí a Nitilane, né, vem nos falar que é a nossa ex-aluna, do emocional das crianças, e essa é a nossa grande preocupação. Como é que essas crianças vão se sair disso tudo? Nós temos nossos canais de comunicação para que a gente possa extravasar, né, meninos? Então, nós vamos lá e dizemos que queremos que esse ano não conta mais, na minha idade, ou nós vamos dizer que... O que mais que a gente fala? Tem uma série de memes que a gente fala por aí para extravasar. E as crianças? E os nossos bebês? E os nossos filhos? O que eles têm? Então, como a gente tem um grande risco de desenvolver obesidade infantil, porque as crianças estão comendo de maneira alucinada. Elas ficam ociosas e elas pedem comida. Isso é geral. O que mais? As crianças estão com medo. Medo. Então, meu filho entra na janela, alguém espirrou, ele diz, mamãe, olha o corona. As crianças estão desenvolvendo medos. Então, estão desenvolvendo medos, estão desenvolvendo uma compulsão alimentar e a ansiedade. Né? Então, é muito importante que a gente perceba tudo isso. Que o pai e a mãe, que muitas vezes não estão preparados para esse contexto, eles precisam desse apoio. E as crianças, fundamentalmente, né, precisam desse diálogo. Então, bom seria... Né, Mari? Se todas as famílias tivessem esse diálogo, se nós pudéssemos construir uma rotina saudável, se nós pudéssemos construir um cronograma de atividade com as crianças, a gente pudesse considerar, se nós tivéssemos mais momentos e pudéssemos chegar a essas famílias, no sentido de que a gente pudesse dialogar com essas crianças, dependendo da faixa etária em que elas estejam. Isso é fundamental. Então, nós temos que ter foco. Hoje é o Dia Internacional do Brincar. Nós trazemos o brincar como pano de fundo, o brincar como mote, para a gente falar de criança, de aprendizagem, de comunicação, de desenvolvimento, né? E que, como a Lu nos diz aqui no Meet, as crianças precisam de atenção. Muitas vezes nós colocamos as crianças num segundo patamar, né? E aí a Dani está dizendo aqui, a professora Daniela, lá do IFMA, nos diz, Carla, ó, por isso dá importância de ressignificar esse momento dentro das possibilidades de cada um. Exatamente, Dani. Ressignificar. Cada família, cada grupo tem a sua forma de ressignificar, de pensar esse tempo, os seus tempos, os seus espaços, a sua realidade. O mais importante é que a gente possa colocar as crianças como protagonistas nesse processo. Né? O John diz que... deixa eu ver se eu consigo falar. John, após a pandemia, quando estivermos voltando aos poucos à normalidade, como poderemos lidar com as brincadeiras e as relações dessas crianças na escola? Será um grande desafio. Uma das coisas que essa é uma das questões que eu tenho feito. Né? Como que a gente vai pensar em administrar tudo isso? As crianças estão isoladas. Como é que elas vão se relacionar com outras crianças? Esse é um primeiro ponto. Existem crianças extremamente assustadas que elas dizem não toque, elas não querem tocar nas outras crianças. Né? Então, essa não é uma tarefa fácil. Essa é uma tarefa para a pedagogia, para a psicologia, para a sociologia,
para os profissionais da educação física, para todos, mães e pais, todos nós. Nós não temos muita noção de como é que será. A gente imagina que vai ser muito difícil resgatar esse processo de socialização das crianças, isso das crianças típicas e das crianças atípicas. Aqui, quem é mãe de criança atípica sabe o quanto é complicado para a gente fazer o trabalho de socialização. E depois a gente precisa pensar. E a escola, e a sociedade, e a universidade, nós estamos preparados para isso? Então, gente, eu acho importante que a gente possa refletir. O Miguel fez uma pergunta interessante, enquanto a Kelvin se organiza. Como restabelecer a confiança das crianças nas outras e nos espaços públicos que antes eram muito frequentados por elas? Então, esse é um grande desafio. Primeiro, a confiança da criança no adulto. Eu acho que isso é fundamental. E quem são esses adultos de confiança? São esses adultos com os quais ela se relaciona, né? O pai, a mãe, os sujeitos que estão lá com ela. Então, se a gente conseguir construir um tempo em que as crianças se amem, que as famílias se amem e se respeitam, a gente já tem um grande passo. Porque a criança vai continuar confiando no adulto. A criança vai continuar confiando naquela relação. E se ao mesmo tempo que a gente estabelecer esse processo de confiança com as crianças, nós também construímos espaços alternativos para que essas crianças possam crescer e se desenvolver, nós vamos fazer isso no contexto familiar e a partir do momento em que elas voltarem à escola, elas vão aos poucos estendendo isso que elas estão vivenciando em casa. Isso progressivamente, não é da noite para o dia. Então, as crianças não vão se abraçar da noite para o dia. Talvez algumas crianças que não estejam absorvendo de maneira tão difícil, tão dura esse processo, elas cheguem e se abracem, né? Meu filho e minha sobrinha, eles se abraçam quando eles se veem. E a gente vai dizer que não? Claro que não. É importante que eles entendam que é importante o abraço. Porém, existem crianças que têm medo de outra criança, como eu já disse, porque são orientadas, que são incentivadas a manter certa distância em relação ao outro. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Nós não sabemos se as crianças vão voltar com máscara, sem máscara. Se as crianças vão voltar, nós já teremos uma vacina que garanta segurança aos pais e à escola. Talvez não. Isso é tudo muito incerto, mas uma única coisa que eu posso garantir a vocês como mãe, como educadora, como pesquisadora na área da infância, é que o mais importante nesse momento tão difícil, tão atípico, é que nós possamos fortalecer as relações sociais no contexto familiar, as relações emocionais, que nós possamos garantir um diálogo, garantir à criança a confiança no adulto, isso é fundamental, e ao mesmo tempo em que ela não construa medo do outro, para que ela não fique assustada com o outro. E agora a gente vai retomar, eu já vou retomar com uma pergunta para a professora Kelvin. Kelvin, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente gente já ir finalizando, e aí responder as perguntas que porventura tenham, um pouco mais sobre a psicomotricidade, mas a gente sabe que você está estudando esse campo, e que você nos falasse da importância da psicomotricidade para a aprendizagem e desenvolvimento infantil. Eu sei que muita gente não sabe, mas assim, para aprender a ler e escrever, a criança precisa de uma boa coordenação motora. Pouca gente sabe. Então, muitas vezes, quando nós chegamos na escola, Kelvin, na escola de ensino fundamental, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, nós encontramos escolas com as crianças paradas, aprisionadas nas suas cadeiras e impossibilitadas de se movimentar. Nós discutimos muito isso na disciplina Corporeidade e Educação, da importância do movimento, e aí as pessoas não sabem que a psicomotricidade é importante nesse momento para a aprendizagem e para o desenvolvimento da criança, tá bom? Então, vamos lá. Você pode falar sobre isso com a gente, Kelvin? Sim, olha, inclusive, Lebush,
que é um dos grandes autores que fala sobre a psicomotricidade também, ele conta, no livro da psicocinética, a psicomotricidade da primeira infância, conta uma grande pesquisa que foi feita com crianças que trabalhavam psicomotricidade, a educação pelo movimento, que a psicomotricidade é a educação pelo movimento, né? E crianças que não trabalhavam. Então, observou-se na pesquisa dele que as crianças que tinham acesso ao movimento em si, o intelecto delas, a escrita delas, a cognição, as habilidades, todas as habilidades motoras, equilíbrio, resistência, força, flexibilidade, além do interpretar, do contar, de todo esse conhecimento pedagógico, era bem mais desenvolvido nessa outra população. Por quê? Inclusive, as pesquisas hoje mostram a importância dessa psicomotricidade desde a primeira infância, onde nós sabemos hoje que uma criança de 3 anos de idade, ela já tem todos os neurônios e as conexões cerebrais de um adulto. Então, todo o estímulo que for dado para essa criança dentro da psicomotricidade vai ser utilizado nesse aprendizado dessa criança, nesse aprendizado educacional que nós falamos, né? E que essas crianças têm acesso à psicomotricidade desde da primeira infância mesmo, ela tem esse desenvolvimento melhor. O que se observou hoje, de acordo com o que a gente fala da educação física adaptada, essas crianças que têm essa necessidade maior do movimento, como as crianças autistas, as crianças com síndrome de Down, as crianças com dislexia, né, déficit de atenção. Maria Montessori, ela, dentro da pedagogia dela, ela colocou o método montessoriano exatamente para essas crianças mais especiais. Quando ela observou que a criança especial aprendia mais de forma lúdica, de forma divertida, ela pensou assim, por que isso não serviria para outra criança que não tem deficiência, que não tem especialidade nenhuma? Então, a forma de você ensinar pela psicomotricidade, porque muitas pessoas acham, Carla, que a psicomotricidade é apenas aquele momento do brincar, onde a criança ela não vai desenvolver além das habilidades motoras. Mas não, você ensina a matemática por meio da psicomotricidade, você ensina o português por meio da psicomotricidade, as cores, lateralidade, noção de espaço, você ensina inglês por meio da psicomotricidade. E é por essa maneira, por esse estudo, que a criança ela aprende de uma forma prazerosa e ela aprende, ela não decora. Ela não faz, que a gente chama mecanicamente. Ela aprende porque tudo que você faz de forma prazerosa fica gravado na sua memória para a vida toda. Você é um adulto desenvolvido intelectualmente, cognitivamente, você é um adulto mais à frente de todos. Então, a psicomotricidade ela veio mostrar isso. Essa criança aprendendo de forma lúdica, por meio do corpo, por meio do movimento. Muitas escolas fora do Brasil já aderiram até a maneira estrutural da sala de aula mudar de uma forma mais lúdica, tirando a questão da cadeira, colocando a bola para a criança sentar, não é? Tirando apenas o metódico e colocando a diversão, colocando que a gente fala mesmo, a psicomotricidade, a brincadeira, por meio do lúdico, do afeto, porque a psicomotricidade ela não trabalha apenas o cognitivo, o motor e o intelecto da criança, ela trabalha o afeto, porque quando você aprimora o seu conhecimento dentro da aprendizagem, dentro do conteúdo, que se torna uma maneira prazerosa, você gosta daquilo. Então você aprende pelo afeto, você aprende pelo amor. Uma vez meus alunos perguntaram assim para mim, os alunos acadêmicos de educação física, professora, o que precisa para ser um profissional de educação física para trabalhar a psicomotricidade? Aí eu disse assim, você precisa amar. Porque eu vejo muitos pedagogos que desenvolvem a psicomotricidade, às vezes eles nem sabem que estão fazendo isso,
mas eles desenvolvem com um amor tão grande, com um prazer tão grande de levar o lúdico e o conhecimento àquela criança de uma forma prazerosa, que essa é uma das formas da psicomotricidade. Desenvolver a criança, o corpo, o ser, por meio da brincadeira, do movimento, do lúdico e de forma prazerosa. E é isso. Isso mesmo, Kelvin. Nossa, é muito bacana isso. Eu fico pensando, a nossa ex-aluna, né, a Mari, falou agora há pouco do sistema vestibular, né? Se a gente fosse observar todos os aspectos da psicomotricidade, o sistema vestibular, o planejamento que a criança precisa ter, por exemplo, né? As crianças que precisam jogar uma bola, arremessar uma bola. Para nós, isso é muito fácil, né? Pegar uma bola e arremessar, receber uma bola do coleguinha. Mas as crianças que não têm esse sistema vestibular bem desenvolvido, as crianças que não conseguem planejar suas ações motoras, são crianças que inevitavelmente vão ter problemas em todo o processo de desenvolvimento. Então, ele é aquele que é o desastrado, né? Sabe aquelas pessoas desastradas que caem, que tropeçam por tudo? E aí, nós precisamos de um psicomotricista, nós precisamos de um terapeuta ocupacional, nós precisamos de profissionais específicos que possam trabalhar. E grande parte das crianças possui alguma dificuldade nesse sistema, porque não foi bem explorado, que não foi bem trabalhado. Inclusive em crianças típicas, não necessariamente crianças atípicas passam por isso, mas crianças típicas também que não tiveram esse estímulo. Então, meu filho não anda de bicicleta, meu filho não consegue brincar de arremessar. Meu filho... Existe uma série de condições. Corda, não é? Existe uma série de condições para que a criança possa fazer isso. Então, isso é fundamental. E aí a gente vai lá para a escola para escrita. A criança não escreve. A criança tem dificuldade com a letra cursiva. A criança não consegue escrever da esquerda para a direita, porque não tem lateralidade, porque não tem equilíbrio. Então, existe uma série de aspectos que precisam ser considerados. Então, quando nós falamos da importância da brincadeira, do movimento na primeira infância, nós não estamos com balela, não é para a mãe chegar em casa e dizer assim, esse menino não faz nada, não aprende nada, que ele só brinca. Muitas vezes eu já ouvi durante toda a minha carreira como professora, né? Inclusive de educação. E quando eles dizem, Carla, que vão... Porque só brincou. Eles dizem, eu vou levar para a hora do recreio só para brincar. Aí eu disse, então, só brinca. Vou pagar para brincar. Mas o que é isso, gente? São funções que precisam ser desenvolvidas. São funções que precisam. As crianças não necessariamente nascem sabendo disso. Vocês sabiam que a gente não nasce sabendo brincar? Ou a gente não nasce sabendo fazer determinadas operações motoras? Nós aprendemos, nós construímos isso nas nossas relações sociais, nas relações com o outro, né? Então, as crianças são obrigadas a ficar presas numa cadeira durante tantas horas, escrevendo, porque tem que escrever, porque o papel e lápis é a tônica do processo educacional, sendo que esse não é o foco. Se as crianças modelassem, se elas pulassem, se elas brincassem, se elas equilibrassem, brincassem com Lego, com joguinhos de empilhar, existe uma série de possibilidades de atividades que nós fazemos e essas atividades, elas são essenciais para que a criança possa ingressar no processo de escolarização, né? Gente, vocês podem mandar perguntas, se vocês tiverem alguma outra consideração a fazer. Às vezes passa rapidinho aqui no Insta, às vezes eu não consigo acompanhar todas as perguntas. A Sueli já nos falou aqui, que é psicopedagoga, que quer inserir a escrita nas crianças sem desenvolver o aspecto motor. É isso mesmo, Sueli. Então, se cobra que as crianças estejam escrevendo muito cedo e as crianças nem conseguem recortar, modelar e fazer uma série de outras coisas, e nem desenvolver a coordenação motora ampla, né, Kélvia? E já quero que as crianças deem conta daquilo que é mais fino, que é mais refinado, que é o dedo, né, que é a escrita. Que é a escrita. Então, esse é um grande problema que nós temos, né? Um grande problema da nossa escola. E, enfim, aí a Mari diz mais uma vez, muitas escolas e professores não levam a sério o movimento na educação infantil. E eu já vou ser mais ainda, eu vou mais à frente.
se não leva em consideração o movimento na educação infantil, quando chegam no ensino fundamental, essas crianças são proibidas de se movimentar. Existem experiências que nós já acompanhamos em que as crianças não podem sequer fazer um jogo, uma atividade lúdica, porque agora é coisa séria, né? Que agora é atividade séria. Então, a gente precisa rever esses conceitos, tá bom? É interessante essa consideração que o John Brito botou aqui. E observamos isso principalmente nos anos iniciais. As escolas costumam cortar as brincadeiras por considerá-las infantis demais. Aí eu pergunto assim, gente, o quanto nós adultos, o quanto um adulto gosta de brincar? Quando a gente se junta numa roda de amigos, que a gente começa a falar das nossas brincadeiras e sentir isso prazeroso. Por que nas séries iniciais essas brincadeiras vão se tornar infantis? Exatamente. Isso acontece, sabe? Porque o profissional ele não está apto a fazer com que a brincadeira acompanhe a cada faixa etária, certo? E faz com que a criança se desestimule. Então isso vai depender, Brito, muito do profissional, do contexto que ele vive. Porque eu dei aula para o ensino médio, meus alunos do ensino médio brincavam. Brincavam muito, eles adoravam. Quando era aula de educação física, nossa senhora, a professora chegou, eles olhavam para mim, professora, vamos brincar? Eu digo, vamos brincar. E eram as brincadeiras que caíam lá no Enem. Eu digo, vamos trabalhar a coordenação motora, vamos trabalhar isso. E eles brincavam e eu inseria o contexto do Enem. E eles disseram, né, nos 2 anos que eu dei aula para o ensino médio, caiu duas questões no Enem relacionadas a isso. E eles chegavam, olha, professora, passou aquela questão que quando a gente estava brincando disso, você falou. Então depende muito do profissional, né? Toda da escola, da gestão, todas as brincadeiras são importantes de acordo com a faixa etária. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, gente, eu acho que a gente teria aqui muita coisa para conversar, né? Eu e Kelvin aqui, né? Eu queria, então, recapitular um pouco, assim, para encerrando a nossa fala, a nossa transmissão aqui, que está sendo muito bacana para a gente. Dizer que nós falamos de infâncias, de brincadeiras. Nós, então, percebemos que nós não temos um único tipo de infância, até porque nós não temos um único tipo de criança. Então, nós temos crianças camponesas, crianças indígenas, crianças da cidade que moram no centro, na periferia, que moram em apartamento, crianças de todos os tipos e, portanto, nós temos diferentes infâncias, não é isso? E que a infância, ela é plural e, portanto, ela varia conforme o contexto sociocultural das crianças. E a brincadeira precisa entrar nesse processo. A brincadeira precisa necessariamente atender às demandas das crianças, aos contextos das crianças. E vimos a importância de construirmos uma rotina que seja adequada para cada família. Não existe um único modelo específico. Existe aquilo que é bom para nós, que é bom para a nossa família, não é isso? Que faz com que a gente possa evoluir e aprender. Então, na minha casa, eu tenho uma rotina, meu filho brinca desde a hora que acorda, a hora que vai dormir, mas a gente tem os momentos de leitura, de contação de história, de atividade escrita, de atividades motoras, e nós tentamos, dentro dessa perspectiva que a professora Kelvin nos trouxe, trazer atividades mais agitadas pela manhã e à tarde, e vamos, né, tentando no início da noite já trazer atividades mais calminhas, já para ir preparando para o sono, para o sossego da mamãe, não é, meninas? Que quem é mãe já sabe disso, que a gente precisa desse tipo de coisa. E vamos acalmando. Essa é a ideia, que nós possamos dialogar com as nossas crianças, conversar, baixar na altura da criança, conversar com ela conforme a faixa etária dela. Eu tenho uma filha de 2 anos. E ontem eu fui tirar a chupeta dela e olha o que ela disse. Eu disse, filha, você não é mais bebê, tira a chupeta. E ela com 2 aninhos, ela disse, mamãe, Lícia é bebê sim, Gugu Dadá. Olha o que ela disse. Vocês entendem o nível de percepção dessa criança? Ela disse Gugu Dadá para deixar claro como água, que ela não era mocinha, que ela era bebê e, portanto, ela precisa da chupeta dela. Então, aos 2 anos, ela já tem essa capacidade de leitura, de compreensão, de interpretação, e a gente pode. Se eu fosse contar os causos dos meus pimpolhos,
A gente passaria a noite aqui se divertindo, porque eles vêm com cada pérola. Mas é isso, então nós temos diferentes tipos de infância. A brincadeira é uma maneira como a criança se comunica, interpreta e representa esse mundo, né? Falamos dos tempos que temos que ressignificar esses tempos e esses espaços para que essas crianças possam, de fato, serem felizes nesse momento de isolamento, que a família também seja feliz e que possamos, nesse momento, dar espaço para aquelas atividades em que a gente construa mais e menos tela. Mas se a gente tiver que usar as telas, que sejam com produtos, com aplicativos, com programas, que sejam de fato significativos para o desenvolvimento das crianças. É isso, tia Kélvia? Faça suas considerações, por gentileza. É isso mesmo, Carla, que utilize as telas de maneira, como eu falo, maneiras brincantes, né? E assim, agradecer aqui a Carla, a todo mundo que participou por esse momento, né? Nosso debutamos aqui, né? Então, foi muito bom o nosso bate-papo. E orientar a quem está em casa nesses espaços, nesse tempo, que brinque mais, que deixe sua criança bem livre, bem esperta, como a Alice Maria é, né? Então, permita que a criança fale, que a criança se desenvolva e que ela diga: mãe, que tipo de brincadeira nós vamos brincar hoje, né? Muito obrigada, Carla, muito obrigada a todos. Estou muito feliz aqui pelo convite, por ter participado. E é isso, gente. Gente, agradecer demais a professora Kélvia. Kélvia, você mora no meu coração. Obrigada por compartilhar conosco nesse momento tão importante, tão atípico. E você, sabe, dividir conosco as suas experiências, aprendizados. Obrigada. Obrigada a cada um de vocês, cada uma que entrou, que comentou. Gostei demais dessa experiência, foi muito bacana, tá? Vocês são maravilhosos, deram grandes contribuições. E dizer que eu gostei muito, viu? Olha, que depois eu vou... Combinar mais, né? Olha, um grande beijo em cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima noite e que a gente possa levar essa mensagem aí para todo mundo, que brincar é importante, que brincar é bom para o adulto, bom para a criança, que brincar só faz bem para a vida, tá bom? Um grande beijo, foi incrível estar com vocês. Obrigada, meus alunos aqui do Google Meet, da disciplina corporativa. Um grande beijo, fiquem com Deus e a gente espera poder ter outros momentos para que a gente possa dialogar, tá bom? Beijo. Nós adoramos. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.